Olá, alunos, tudo bem? Saudade de vocês, hein? Em breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Vamos lá, aula de ética profissional. Eu separei o item 10 aí no slide. Por gentileza, abram o slide de vocês no... e vamos trabalhar aqui a partir do item 10, no item que trata da ética relacionada com o direito constitucional, tá? Serei breve porque esgotar um assunto de relação da ética, ainda que seja a nossa ética profissional, com o direito constitucional, é algo praticamente impossível. Tamanha riqueza de relação das ciências interdisciplinares com o direito constitucional. É algo muito vasto, tá? Então, eu me limitei aí, como vocês estão vendo no slide, no PowerPoint, há algumas observações, alguns comentários sobre a ética relacionada com o direito constitucional, tá bom? Bom, inicialmente a gente trata do tema Constituição Federal, né? Direito constitucional com a própria Constituição Federal, inicialmente, né? Lembrando da pirâmide de Kelsen. Kelsen idealizou uma pirâmide e no ápice dessa pirâmide, lá na pontinha da pirâmide, ele posicionou a Constituição Federal, da Constituição Federal de todos os países. E todos os países democráticos, vamos colocar assim, né? E a Constituição Federal ela é lida como uma norma de referência a todas as outras normas infraconstitucionais que estão ali abaixo da Constituição Federal. Então, a posição topográfica na pirâmide de Kelsen da Constituição Federal é uma posição de hierarquia mesmo, frente a todas as outras normas infraconstitucionais que nós temos, tá? Isso é um ponto a se destacar. A referência que a gente tem é a Constituição Federal ou Constituição da República Federativa do Brasil, como a gente coloca. Nas abreviaturas, é comum você ver tanto CF/88, Constituição Federal de 88, ou CR/88, tá? Alguns professores utilizam a nomenclatura, como eu também, Constituição da República Federativa do Brasil, CR, tá? De 88. Bom, essa Constituição nossa de 1988, ela é a Constituição que, no histórico, no constitucionalismo, né? É a Constituição que nós temos que dura mais de 30 anos de Constituição da República de 88, é considerada uma Constituição cidadã, né? Ela foi apelidada pelo professor Ulisses Guimarães como Constituição cidadã e, sem dúvida nenhuma, ela está preenchida com diversos aspectos ético-morais nos seus artigos iniciais, principalmente, tá? Nós temos uma história constitucional, no nosso constitucionalismo, que permeou aí algumas constituições ao longo dos anos, tá bom? O professor ministro Barroso recentemente divulgou uma aula gratuita sobre noções gerais de constitucionalismo. Ele trata muito bem do assunto, com muita propriedade. Mas, basicamente, nós temos na Constituição Federal, nós temos as Constituições Federais representadas por a Constituição de 1824, tá? Depois da Constituição Monárquica de 1824, nós temos a Constituição de 1891, primeira Constituição Republicana do Brasil. De 1891, nós tivemos a Constituição de 1934, tá bom? A gente chama ela de Carta de 1934, porque ela foi verdadeiramente imposta à época. Depois de 1934, nós temos a Constituição de 1937, na época do Estado Novo, da Era Vargas, um período de instabilidade do Brasil. De 1937, a gente tem uma boa Constituição que nós tivemos em 1946. De 46, nós tivemos depois a Constituição de 1967, tá?
1967, 46 para 67, e depois a Constituição, pelo menos lida dessa forma pelo ministro Barroso, porque ela materialmente, ou melhor, ela formalmente, ela foi uma emenda constitucional de 1969, uma emenda constitucional de 1969 relativa à Constituição de 67, formalmente falando. Mas materialmente, a verdade é que ela é uma Constituição que ela trouxe novas normas, num novo paradigma, a bem dizer, em 1969. Então, materialmente, ela é considerada uma Constituição federal também. E depois da Constituição, a emenda constitucional de 69, ou materialmente a Constituição de 69, nós tivemos a Constituição de 1988, tá bom? Então, a evolução do constitucionalismo, em termos da história das constituições, se deu dessa forma. E claro que comporta muitas observações nesse período, né? Inúmeras, mas em termos das constituições especificamente são essas. A atual Constituição de 88, Constituição Cidadã, ela é a que dura mais tempo, né? Em que pese já passarmos de mais de 100 emendas constitucionais. Muitas vezes necessárias, né? É necessário muitas vezes uma atualização do texto constitucional. E estamos aí, já passamos das 100 emendas constitucionais. Bom, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, ele professou aqui uma observação, lembrando que a Constituição Federal, as Constituições Federais, né, principalmente a do Brasil, é claro, nosso assunto, a Constituição ela é sempre lida como fonte, ela é uma bússola, não é? Olha aí o slide. E ela é um imã para atrair de acordo com os seus posicionamentos, a sua base principiológica, ela atrai para si todas as legislações infraconstitucionais que com ela conversam, que com ela se relacionam, né? Sob o ponto de vista constitucional. Tudo que é contrário à Constituição Federal, a gente argue ou a inconstitucionalidade, a gente questiona junto ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso, aqueles colegitimados, a inconstitucionalidade da lei, ou se a lei for anterior à Constituição de 1988, a expressão que a gente utiliza no direito constitucional é que aquela lei anterior à Constituição de 1988 não foi recepcionada pelo texto constitucional, tá? Então, é de muita importância a gente... eu vou falar mais sobre aspectos éticos, morais dentro do direito constitucional, mas a gente situar a importância da Constituição Federal como tal, tá bom? Observação número 3, citei aqui a Constituição Italiana. A Constituição Italiana, depois eu posso procurar aqui para mostrar. Eu acho que eu tenho essa Constituição. Eu faço coleção de constituições pelo mundo. Não que eu viaje muito pelo contrário, eu viajo pouco. Mas quem viaja, eu sempre peço para trazer uma Constituição para mim do respectivo país. A Constituição Italiana, ela tem um capítulo dentro da Constituição Italiana que trata das relações ético-sociais. Olha a importância aí da ética, não só a ética profissional, que é limitada à nossa disciplina, mas vamos ampliar o conceito de ética. A ética prevista expressamente, nesses termos, na Constituição Italiana, abre-se um capítulo para falar das relações ético-sociais, tá? Paralelamente aqui com a Constituição Federal, nós temos aí desde o artigo 1º, artigo 2º, 3º, 4º e principalmente o artigo 5º da Constituição Federal, bases ético-morais que foram fixadas pelo legislador originário, né? Pelo legislador constituinte originário, quando criou a Constituição de 1988. Tá? Nós vamos lembrar de alguns aspectos nesses termos. Cito na observação número 4, um importante princípio separado pelo legislador, que está previsto lá no artigo 37 da Constituição Federal. Nós temos ali previstos 5 princípios expressos que norteiam a administração pública.
e indiretamente norteiam todo o povo brasileiro, norteia todo cidadão brasileiro, esses princípios do artigo 37. Então nós temos lá o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que para os estudantes de direito guardarem, esses 5 princípios compõem a palavra LIMPE, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aqui na observação número 4, eu dou destaque à moralidade. Moralidade administrativa, não é? Aspectos ético-morais, importantíssimo que o agente público, né, o servidor público, ele tenha para com o seu administrado, para com as suas atribuições e para com o seu administrado. Afinal de contas, ele serve ao público, né? Daí a ideia de servidor público, tá? Então, o legislador constituinte originário de 1988, ele alçou a categoria de princípio importantíssimo junto à administração pública e reflexamente a todo cidadão brasileiro, a moralidade administrativa, tá bom? Historicamente, eu falo aqui sobre a Constituição dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos, eu tenho um exemplar dela aqui, ó como é que ela é pequenininha, ó, tá vendo? Pequenininha, ó. Tamanho tamanho de uma caneta Bic, mais ou menos, não é? Aqui minha mão, ó, tá vendo? Pequenininha, ó, fininha. A Constituição dos Estados Unidos, aqui está invertido, né? Que eu estou falando aqui no celular. A Constituição americana, ela data de 1787, como vocês estão vendo aí. Mais de 200 anos de vigência. Que loucura, né? E ela traz valores básicos, né? Constitucionais, que refletem também, no mesmo sentido da pirâmide de Kelsen, sobre todas as legislações infraconstitucionais. Curiosamente, ela é uma Constituição que só tem 7 artigos, não é? 7 artigos e 27 emendas, sendo que as suas 10 primeiras emendas, elas são lidas nos direitos humanos, principalmente, né? Como Bill of Rights, né? Como os Bill of Rights, uma matéria de direitos humanos que trata de dispositivos internacionais que revelam proteção aos direitos humanos. Os Bill of Rights são as 10 primeiras emendas constitucionais da Constituição Federal Americana, tá? Então eu tenho aqui a Constituição Americana como destaque para vocês aqui, e ela revela, sem dúvida nenhuma, muitos aspectos ético-disciplinares, muitos aspectos éticos, morais, relacionando aí diretamente com o direito constitucional, tá bom? Na Constituição Federal, do artigo 5º ao 17, tá? Ou melhor, do artigo 1º ao 17, mas especificamente no artigo 5º, nós temos ali dos direitos e garantias fundamentais, né? O artigo 5º da Constituição Federal é o coração da Constituição de 1988. Nós temos ali mais de 70 incisos que, se a gente pudesse enxugar a Constituição Federal, o artigo 5º seria a nossa Constituição Federal. Ainda seria maior que a Constituição Americana, né? Provavelmente maior, mas seria uma Constituição bem menorzinha do que a nossa atual Constituição, que tem mais de 250 artigos. Tá? Uma Constituição considerada como rígida. E nesse capítulo aí, no artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, e nos anteriores a ele, do artigo 1º ao artigo 4º, nós temos aqui o bojo de aspectos éticos, morais, que permeiam todo o ordenamento jurídico constitucional, tá? Que obrigatoriamente vão influenciar a todas as legislações infraconstitucionais Brasil afora, tá bom? O artigo 37, que trouxe ali o princípio da moralidade administrativa, trouxe um parágrafo 4º da Constituição Federal no artigo 37, que trata em relação aos agentes públicos dos atos de improbidade administrativa.
né? Então, atos de improbidade administrativa podem levar aquele servidor público à perda do cargo, à inelegibilidade, né, o ressarcimento ao erário, suspensão de se tornar uma pessoa pública sob o ponto de vista amplo do servidor público durante o tempo que a condenação mandar, e também sem prejuízo aí da responsabilidade criminal, os crimes em espécie que eventual servidor público pode praticar. Tudo por violar a conduta proba do agente público, isso tudo refletindo sempre a nós, que somos aí individualmente um cidadão responsável pelo país, nós temos os atos de improbidade administrativa, tá? Então, ato de improbidade administrativa está diretamente relacionado com a ética, com a moralidade do ato administrativo, previsto de forma expressa na Constituição Federal, tá bom? Eu separei a observação número 8, uma descrição do ministro Barroso do princípio da dignidade da pessoa humana. No artigo 2º da Constituição Federal, vamos lá, vou abrir aqui com os senhores na Constituição. No artigo 2º da Constituição Federal, vamos lá, rolando aqui a página, no artigo 1º, perdão, no artigo 1º da Constituição Federal, no inciso 3º, nós temos como fundamento da República Federativa do Brasil, dentre outros, a dignidade da pessoa humana. Então, inicialmente, a Constituição trabalha no artigo 5º com fundamentos, no artigo 3º com objetivos e no artigo 4º com princípios, que formam a sigla para vocês estudantes, que eu identifico como FOP, para a gente ter uma organização, FOP, FOP, fundamentos inicialmente, objetivos posteriormente e ao final do artigo 4º, princípios. Mas a rigor, partindo de uma análise mais ampla sobre o texto constitucional, a gente pode considerar e devemos considerar todas essas hipóteses, sejam fundamentos, objetivos ou princípios, todas como princípios norteadores dentro da Constituição Federal. E um dos mais importantes, dentro também do tema ético-moral, é o princípio da dignidade da pessoa humana, porque a dignidade da pessoa humana vai se refletir em tudo, né? Em tudo. Você, futuro operador do direito, notadamente da área criminal, sem dúvida nenhuma vai se utilizar, principalmente se defensor público for, né? Acredito que teremos alguns defensores públicos daqui a algum tempo, principalmente a Defensoria Pública, trabalha muito bem com a dignidade da pessoa humana e nós conseguimos encaixar o tema dignidade da pessoa humana em tudo que se revela útil ao direito, tá bom? E é importante que nós façamos uma interpretação sobre a dignidade da pessoa humana de forma responsável, né? E não de forma a maquiar interesses obscuros por trás de uma justificativa da dignidade da pessoa humana. Há que se tratar com muita responsabilidade nós, operadores do direito, a respeito desse princípio, tá? Ministro Barroso, eu separei aqui, tá no livro de vocês, é o livro do Nanini, né? O livro do Nanini, professor Nanini, que é uma definição muito técnica, né? Uma exposição rápida e técnica sobre a dignidade da pessoa humana. Me permito a leitura aí junto com vocês. Abro aí na 3ª página do slide do material do professor Nanini, tá bom? Então vá lá, diz Luiz Roberto Barroso, que diga de passagem é um ministro do Supremo Tribunal Federal, expoente da Advocacia Nacional e um excelente ministro, muito técnico. Não que ele vá julgar tudo pró-sociedade, atendendo interesses coletivos da sociedade, ainda que o objetivo dos seus julgamentos sejam esses, né? Às vezes, por convicções pessoais, ele julga de outra forma. Mas, no geral, dos seus votos, né, desde a sua posse no Supremo Tribunal Federal, ele vem dando show, tá? Ele é um ministro muito bom do Supremo Tribunal Federal e vai render muitos bons votos na corte enquanto ele ficar por lá, tá?
e, se possível, até influenciando outros ministros que lá compõem a Suprema Corte, no total de 11, não é isso? Então diz lá o ministro Luiz Roberto Barroso, sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Olhem só, que bacana que ele escreveu. O princípio da dignidade da pessoa humana identifica um espaço de integridade moral a ser assegurado a todas as pessoas por sua só existência no mundo. É um respeito à criação, independentemente da crença que se professe quanto à sua origem. A dignidade relaciona-se tanto com a liberdade e valores do espírito, como com as condições materiais de subsistência. Tá? Não tem sido singelo, todavia, o esforço para permitir que o princípio transite de uma dimensão ética e abstrata para as motivações racionais e fundamentadas das decisões judiciais. Foi o que eu acabei de falar recentemente, da responsabilidade com o trato do princípio da dignidade da pessoa humana. Beleza? Então, é importante a gente destacar aqui, ó, olha lá, a frase final dele, ó, não tem sido singelo, todavia, que o esforço está sendo muito custoso, o esforço para permitir o princípio que transite de uma dimensão ética e abstrata, sob o ponto de vista dogmático, para as motivações racionais e fundamentadas das decisões judiciais. Muitos juízes, às vezes, não trabalham de forma correta com o princípio da dignidade da pessoa humana, às vezes até prostituindo-o, tá? Usando ele de forma leviana. Temos que tomar muito cuidado, vocês aí, futuros juízes de direito. Sem dúvida nenhuma, vocês vão lembrar dessa exposição minha, quando pensarem aí no princípio da dignidade da pessoa humana no exercício da magistratura. Há que se ponderar com muita parcimônia a dignidade da pessoa humana, tá? Para que nós não utilizemos ela de forma indevida, esse princípio, tá bom? Voltando aqui aos slides, eu separei mais um item aqui falando sobre os atores da constitucionalização. Então, o professor Nanini, ele cita o legislador, o judiciário e a doutrina. O legislador, o judiciário e a doutrina. O legislador é aquele que compõe o parlamento, em nível municipal, estadual e federal, e são os responsáveis, no âmbito das suas atribuições, pela fiscalização e também pela criação legislativa, tá? Atualização legislativa. É peremptório que o legislativo paute a sua legislação por aspectos ético-morais, tá? Dentro do assunto que for daquela lei, tá bom? O judiciário, ao seu turno, toda vez que ele for pacificar um conflito, porque o judiciário ele é acionado, né, para a pacificação de conflitos, ele deve se utilizar também nos seus arrazoados, através dos seus magistrados, nas suas decisões, de fundamentações com cunho ético-disciplinar, tá? E, sem dúvida nenhuma, a doutrina, aqueles escritores, né, pensadores do direito, melhorando a todo momento os seus arrazoados, as suas interpretações sobre aspectos éticos morais, tá bom? E, sem dúvida nenhuma, está diretamente relacionado a ética e o direito constitucional com os profissionais que são formados aí semestre a semestre nas faculdades de direito. Nós, que somos bacharéis em direitos, temos uma parcela de responsabilidade muito maior do que aqueles profissionais de outras áreas do conhecimento, porque nós estamos intimamente ligados à ciência do direito e também ao direito constitucional. Então, é de responsabilidade de todos nós, no exercício da nossa atividade, eu, no meu metro quadrado da advocacia, você, no seu metro quadrado da sua competência como magistrado, você, no seu metro quadrado da sua atribuição como promotor de justiça ou delegado de polícia, né, ou defensor público, ou político parlamentar, importantíssimo isso. Você, futuro professor de direito, no seu metro quadrado de atuação acadêmica junto aos seus alunos,
há que se ter muita responsabilidade ética social no trato com a sua atividade profissional, porque isso vai refletir de forma direta aquelas pessoas que estão próximas a você, ou do resultado da sua atividade. Então, um dos meus objetivos como professor é esse, de formar profissionais responsáveis, bacharéis responsáveis, que depois vão escolher cada um o seu caminho, tá bom? Importantíssimo não esquecer de aspectos ético-morais, tá? Um forte abraço para vocês, até a próxima aula.